Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um Cada Caso um Case, mais uma história especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Queria já agradecer a todo mundo que manda mensagem, que está assistindo. Isso motiva e faz com que a gente tenha conversas e traga pessoas interessantes como a gente vai receber aqui hoje. Bom, antes de eu contar um pouquinho sobre ela, eu queria agradecer os patrocinadores e os apoiadores do Cada Caso um Case. Queria começar pela agência Nil Varejo, pela Ana Mera Joias, pela Bluesoft, a Bizi que está conosco, água com gás e frutas que a gente está provando aqui, está uma delícia, o Elas do Varejo, a Horus, a Shopper2B e a XL Consultoria. Então, obrigado pelos parceiros, sem vocês a gente não estaria aqui hoje. Bom, para começar, eu queria contar um pouco da percepção dela, do que eu conheci sobre ela. Estudei um pouquinho, vamos ver quais são o que eu pesquisei e o que eu entendi um pouco mais sobre a vida dela. Bom, eu queria começar a dizer que ela é filha e mãe da Maria, é filha de Maria e mãe de Maria, é filha do Laerte, mãe do Antônio e casada com o Vitor. Eu escolhi começar contando sobre a sua família, pois acho que isso representa muito ela, né? Numa vida tão intensa que ela possui, fica claro quanto sua família é prioridade. Mas ela tem uma história inspiradora, daquelas mulheres trabalhadoras que transformou sua trajetória profissional numa troca, num aprendizado de inspiração para muitas mulheres empreendedoras. Bom, a gente se conhece há pouco tempo, mas o suficiente para que eu virasse fã, admiradora da pessoa que ela é. Então, seja muito bem-vinda ao Cada Caso um Case, Alexandra Casoni. Ai, que bonito. Obrigada. Já comecei emocionada. Obrigada pelo convite e espero que a gente consiga ter um papo para que seja um case aí para inspirar e também conectar pessoas. Estou muito feliz de te receber aqui e eu queria começar queria que você contasse um pouco da sua história, começando pela sua infância, onde você nasceu, como que foi o que você tem de lembranças da sua infância. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre esse momento. Legal, bom, prazer estar com todos e espero que a gente consiga trazer um pouquinho Falo que cada podcast é uma nova oportunidade, né? Porque cada dia a gente evolui, a gente também acessa coisas diferentes e acessar a minha infância... Eu acho que é trazer muito... Inclusive, eu me considero uma mulher, uma mãe, uma empresária, muito criança, assim. Eu estava comentando hoje no carro que eu estava no final de semana com os meninos e eu sou aquela que nado, vou competir com os meninos e vão brincar de correr. Ando de patins. Eu sou muito criança, eu gosto muito do meu lado criança, porque eu fui muito criança. Uhum. Então, eu nasci num bairro bem periférico, esse era um bairro simples. Então, nós brincávamos muito na rua e meus pais já trabalhavam muito. Uhum. Então, a condição que nós tínhamos era de manter um bairro seguro, assim, entre as relações. E eu sempre fui aquela criança que liderou, assim, o grupo de brincadeiras de rua, né? Então, a mãe da rua, o pai da rua, pé na bola, né? O pique-esconde. Eu tenho várias cicatrizes, assim, na perna, de escorregão, Mas isso me trouxe uma relação de poder aprender a lidar com a pluralidade, assim. Uns falam diversidade, mas eu acho que falar pluralidade de perfis, comportamentos. E isso também me deu me deu uma aptidão, assim, um gosto pelas relações. Uhum. Né? Então, eu sempre gostei de estar com pessoas. Né? Eu gosto de pessoas. E a minha infância foi uma infância que eu cresço numa família de 5 filhos. Eu sou a quinta, nós somos em 5 filhos, eu sou a segunda mais velha. E sempre todos ajudando em casa. Meus pais, né, trouxeram uma oportunidade para que a gente pudesse, assim, ter voz. Então, eu nasci numa infância com muita liberdade, assim. Tem um lado bom e um lado ruim. Uhum. Mas eu era uma criança livre de ser, de ir e vir. Eu andava de ônibus na cidade inteira, né? Meus pais, até uma certa idade, meu pai só tinha uma moto e andava, às vezes, 3 filhos numa moto. Uau. Né? Então, essa era a nossa realidade. Onde você nasceu? Em Franca, interior de São Paulo. Ah, tá bom. E aí, eu acho que era essa criança aventureira, curiosa, adorava gente. Eu comecei no esporte muito cedo. Ah, é? Sou ex-atleta, então eu acho que o esporte me deu uma oportunidade de formar também, uma formação de caráter ali, disciplina, energia. Vem muito do meu pai. Então, meu pai quis já ser jogador de futebol, então eu via meu pai jogar, ir, correr, e eu gostava. E aí fez com que fosse algumas características ali se transformando na Alexandra, né? E eu comecei a trabalhar muito jovem,
né? Então, assim, eu inicio ali a oportunidade de venda aos 11 anos, mas de uma forma informal, e aos 15 já era uma adolescente. Mas essa minha infância foi muito na rua, brincando, com muito apoio do meu pai, que me apoiou sempre muito no esporte, muito. Ele ia me assistir, me aplaudia. A gente tem várias histórias. Mas uma menina intensa, como eu sou hoje. Então, eu sempre volto a mulher que eu sou hoje, essa disciplina, né? como empresária que você tem hoje, vem muito desse aprendizado que talvez o esporte tenha te trazido. Eu acho que a liderança de lidar com as pessoas, com a diversidade, com a pluralidade, a energia e intensidade é da essência, o esporte, aí vem a disciplina, vem a competitividade, a dinâmica, a mão na massa, tudo é a formação, né? Essa base. Sim. E tem que se virar, né, Bru? Tem que se virar. Não era uma família que tinha tudo pronto na mesa. Né? E quando você diz que você começa a trabalhar aos 11 anos, o que você fazia exatamente? O que você ajudava? Não era um trabalho... Não era formal. A gente eu e meu irmão mais velho, nós vendíamos os doces, né? Então, vendíamos para os amigos. Aí eu entendi que os pais dos amigos era quem, de fato, tinha o dinheiro e comprava. Na época, você que tem uma expertise grande de dados aí de varejo, eu entendi também que eu precisava de um folder. Então, as pessoas não entendiam. Não era nem para pôr o price point, né? Não sabia nem que era isso. Mas era para mostrar os sabores que nós tínhamos. Então, a gente colocava as caixinhas para a pessoa riscar o que ela queria. Acho que Chaves inspirou a gente a vender a limonada. A gente... Pode ser, acho que foi disso. Então, eu entendia também as caixinhas, a forma de vender. Que legal. Então, acho que E até porque eu via a minha mãe, né? A minha mãe sempre foi essa pessoa guerreira. Eles trabalhavam com o quê, os seus pais? E minha mãe começou com a bala de mel. E pão de queijo e pão integral. Para sobreviver. Para vender na cidade. Para vender. E aí, meu pai conheceu, foi comprar o pão integral. Logo, em 2 meses, ela engravidou. Teve meu primeiro irmão, que é o mais velho. Depois, logo, vem eu, depois de 3 anos e meio. E aí, quando eu me entendo por gente, eles já tinham os doces típicos brasileiros que fazia com açúcar orgânico. Na ocasião, era doces com açúcar orgânico. Então, desde quando eu nasci até me entender como gente, já existia toda a construção da base da Formel. Né? Então, essa essência dos doces típicos brasileiros, que vem da receita da minha avó, que era bala de mel. Depois nem existe mais, mas nasce daí, né? Entendi. Então, a minha mãe tinha muito uma característica de não quero trabalhar para ninguém, e eu vou sobreviver através do que a gente entende que seja um bom negócio e que a gente faça para que os nossos filhos possam consumir. Entendi. Foi através do alimento, essa transformação. E aí eu pego todo esse início da estruturação, né? Tá. Então, eles me dão a oportunidade de vender o que eles faziam, e aí depois vem um pouco a minha vontade de querer transformar o negócio. E né? era indústria e varejo, né? Eles na época, assim, era, né? Já tinha um processo fabril, já tinha o processo de transformação, mas a parte não tinha o varejo no ponto de vista ainda supermercados, era tudo pontos naturais, especializado, né? Era esse a característica. Tá bom. E aí depois a gente foi entendendo que existiam outros canais, né? Que o produto poderia entrar. E você tinha algum caminho que você queria ser? Qual era o seu sonho de... Não, eu não tinha um caminho Alexandre enquanto carreira, né? Acho que foi depois aos meus 20 anos, aí começou uma clareza, assim, sobre o que eu queria, o que eu não queria, né? O que eu almejava. A princípio era muita marca, assim, aquela coisa do gerar um filho ali. Falar, poxa, eu quero que ele vá para o mundo. Eu falava, eu quero levar a Fórmula de Norte a Sul do Brasil. Tá. Então, era muito uma construção. Aí vem os ciclos, né? Então, o primeiro ciclo vem muito a venda, porque a gente precisava da grana. Então, era gerar caixa, era vender, era ter consistência. Depois vem a indústria, aí processo, melhoria contínua, qualidade, né? Então, toda essa parte de boas práticas. Aí, depois vem essa frente do quê? Do varejo. Aí, o varejo, eu começo a entender... que, poxa, peraí, é uma relação diferente, tem o trade, tem que desbravar. Então, assim, vem muito uma estruturação. Depois eu começo a entender o negócio. Né? Então, vem uma sobrevivência, aquele tempo de guerra. Sim. Né? É muito comum você falar, e eu tô pessoas que a gente conhece, especialmente de supermercadistas, que é onde eu conheço mais, de que você vai vivendo, né? Você só entende depois de fora, depois de um tempo de todo esse processo que você viveu de empreendedorismo, de entender sobre o price point que você fazia, mas você nem sabia que era price point. Então, você foi vivendo isso com a família e crescendo com o produto, né? É óbvio que a sua base, como você, né, inicia falando da infância, todo início também de uma empresa, alguns fatores são determinantes também para o sucesso.
né, as batalhas que você escolhe para vencer. Então, aos 15 anos, eu escutei que o cliente queria, sendo degustadora e promotora, porque é que eu, de fato, relacionava com o cliente direto, né, na vendas e sendo promotora e degustadora, para fazer o sellout acontecer. E aí eu entendi que era o chocolate que ele queria. Então, por exemplo, quando eu entendi que era o chocolate que eu tinha que focar, quando aos meus 18 anos, né, eu me especializei em chocolate, a gente lança chocolate, fez uma virada na Formel, né? Hoje, 80% do negócio é chocolate. Ah, tá bom. A gente tem um bombom zero mais bem. Então, assim, eu acho que esse início que a gente não entende, ao mesmo tempo, vem algumas pistas e algumas sementes, boas sementes, que se você tem uma análise, você que trabalha com, né, que tem dados e fatos, você tem um feeling, uma intuição, racionalize e foca, são as grandes viradas que vão te alicerçando, né? Perfeito. Como tem outras que eu errei e que não deram certo. Faz parte. Né? Faz parte. Então, essa base, esse início é acerto e erro. Entendi. É ir calibrando ali, né? A Flormel tem quanto tempo? De CNPJ, porque tem a história do meu pai e minha mãe que começa com a bala em casa, né? Mas não era uma indústria. De 34 anos, considerando o funcionamento dela em CNPJ. Tá. Né? Então, é uma jornada. Eu tenho 36 anos. Perfeito. E seus irmãos foram juntos nesse negócio? Somos em 5 irmãos. Eu só tenho uma irmã que trabalhou lá comigo, 6 anos. Ela pegou uma frente, eu fiquei 21 anos. Tá. Deu 20 anos e meio, né, em linha de frente. Ela ficou quase 5 anos na frente RH. Tá, ela é psicóloga e cuidava dessa frente. Ela tem aptidão, tem dom. Mas meus irmãos não têm muito esse feeling pro negócio. Não é o querer deles. Né? Eles gostam de outras áreas, assim, entendi, sabe? Mais humanas, mas tem até ideais diferentes. Então, eu acho que de gostar mesmo, de empreender. Acho que a coragem sou eu ali. Muito bom. E aí, isso aconteceu tudo em Franca. Hoje você não mora em Franca, você mora em outro lugar, agora, certo? Recentemente. Recente, tá bom. Como foi sua carreira? Você se formou? Qual é a sua formação? Como que foi Então, a minha formação é bem interessante, assim, até contei hoje, assim que eu, né, falei, é isso que eu quero seguir, eu quero transformar esse negócio, eu acredito. Eu via que os clientes gostavam, né? Então, eu falei, eu vou me dedicar. E, de novo, não era sobre a minha carreira, era sobre a empresa e o negócio. Né? Eu falei, vou levar e quero ter isso como legado na minha vida. E eu falei, vou fazer administração. E eu queria fazer FGV, mas Franca é uma cidade interior de São Paulo, predominantemente operária. E falei, vou ter que ir para São Paulo. Meu irmão já tinha vindo, ele fez Ciências Sociais, muito humanas, né, de novo. E aí, eu falei, eu quero ir para lá e vou fazer. Entrei no cursinho. Não passei de primeira, entrei no cursinho. No terceiro mês, falei, putz, se eu prestar e ir embora, eu vou ter que deixar a Formel. Então, começou uma trama ali que eu tinha que destramar. E aí, fui conversar. Minha mãe até conta, a gente tem um vídeo, tem até no YouTube. Essa história, ela conta, essa história nossa. E ela fala o quão determinado eu sempre fui, desde pequeno, no atletismo, em tudo que eu fiz na minha vida, o que eu quero, eu vou buscar. Não significa que eu vá conseguir, mas eu vou buscar. Sim. E aí, eu conversei com o meu professor e falei, olha, eu quero fazer administração, porque eu quero administrar um negócio da família, e eu quero me profissionalizar, eu acho que é administração, mas aqui em Franca não tem. E eu não sei o que eu faço, porque eu não quero afastar, eu acho que é determinante, lá vão ser, não sei, vou ficar 6 meses, 1 ano aqui e tal. Pô, por que você não faz nutrição? E eu nem sabia a grade, o que era, o que não era. Eu falei, nutrição? Aqui em Franca tem nutrição, faz nutrição, você pode explorar isso na comunicação, tem tudo a ver com alimento. Você é alimento saudável, você fala de densidade nutritiva. Eu falei, tá bom. Eu cheguei no mesmo dia, eu não sabia nem que era nutrição. Eu falei, mãe, eu vou fazer nutrição. Aí ela falou, mas nutrição e administração, filha? Eu falei, eu vou fazer. Não, você não vai pra fora, abre a mente. Minha mãe é muito espiritualizada, ela gosta muito de... Ela estava agora, 4 meses morando na Alemanha. Ela é muito assim. Eu falei, mãe, eu vou fazer, eu não vou embora daqui. Eu vou fazer e querer você aqui. Eu fui lá na faculdade, matriculei, fiz todo o processo. Na semana seguinte, eu estava fazendo nutrição, sem saber o que eu ia estudar. E, por fim, eu nasci no dia do profissional nutricionista. Mentira! E, por fim, eu implementei há 15 anos. É um dos nossos grandes cases, é toda a parte de educação de marketing nutricional. Hoje nós temos um mailing de quase 30 mil, são 29 mil profissionais nutricionistas. Trabalhei nos 3 vertentes, capacitação, visitação, desenvolvimento de produto. Elas participam na cocriação da parte dos produtos. Então, eu entendi que o P2P profissional era muito importante. Entendi. Então, eu não era afim de prescrição, mas eu poderia estar muito próxima para que elas me vissem como uma estratégia nutricional. Então, nada é por um acaso, né? Então, essa minha primeira formação foi um encontro de alma,
né? Então, assim, eu acho que a nutrição me escolheu, porque eu não fui atrás dela, ela apareceu na minha vida e eu fui e abracei. E o único ponto clínico que eu fiz na minha vida foi, de fato, fazer um projeto social para mulheres em vulnerabilidades, que eu fiz 3 anos. Tá. Então, eram mulheres que tinham dependência química, em gravidez, eram gestantes, e eu ajudava na parte nutricional, e meu marido farmacológico. Aí, casei com o marido da área da saúde, então foi essa a minha base. Aí, depois, no ciclo da indústria, Bru, quem viveu o processo, indústria, sabe disso, tem uma demanda técnica que você precisa corresponder. Então, assim, a gente era uma empresa muito pequenininha, na ocasião tinha que fazer. Então, eu fiz 18 cursos técnicos. Que aí você virou gente grande, né? Como negócio. Tem que ser mais preciso, você não tem muita margem para errar. Como é que você vai ter um recall de produto? Né? Você tem que implementar, você tem os órgãos. Eu sou uma empresa de laticínio, eu tenho o CIF, eu tenho o Ministério da Agricultura. Então, tem algumas... Você tem que saber jogar o jogo certo. Então, eu fiz análise sensorial, aí eu fui me especializar em chocolate, aí a gente tem todo o Lean, né? Que é todo um conceito sobre o nível de trabalhar de uma produtividade em prol ao cliente. Então, ali foi uma formação que não era meu dom. Era uma necessidade. Eu era curiosa porque a empresa tinha que funcionar. E aos meus 23 anos, meus pais saem do negócio. Eles saíram da operação. Então, aos meus 23 anos, eu assumo o mandato como CEO e eu tinha que tocar o negócio e ninguém nasce CEO. Não. Né? Eu não estava preparada. Então, ali eu comecei uma outra preparação. Minha formação foi me profissionalizar. E aí eu fiz a Mannequin, você conhece o Oscar Motomura, e eu fiz 4 anos de metanoia, né? Formação de nova economia, me especializei em liderança educadora. E aí eu fiz na metanoia são 28 metodologias de liderança, então foi onde eu fui entendendo. Tive 2 grandes mentores, o Júlio Campos, que é da Unilever, já está no Compre Agora, foi comigo 3 anos e meio. Que legal. Então, eu tive boas pessoas, bons, assim... boas ambiências para minha formação, mas a prática é a que valida, de fato, os seus resultados, né? Então, acho que a minha formação foi viver 6 grandes ciclos, né? Nesses meus 21 anos de jornada, que eu tenho 21 anos de carreira. Tá. Tentando sempre tomar as melhores decisões, sobretudo nas batalhas que eu queria vencer. Mas sim, eu tive que me capacitar bastante. Que legal. E você trouxe lá no início que a bala era feita de açúcar orgânico, então já tinha aí um certo nível de autenticidade sobre o que oferecer. E hoje a Flor Mel é muito reconhecida pelo sabor que existe e que tira essa opinião de que sem açúcar não é gostoso, né? Vocês conseguiram combinar 2 coisas. Acho que quando minha bala é da minha avó, minha bisavó, que era a avó da minha mãe, né? Tá. Tinha os elementos ali do leite, do açúcar, do mel, né? Era bala de mel, por isso que Flor Mel. E aí começam a vir os desdobramentos dos produtos típicos brasileiros com açúcar orgânico. Depois, quando vem todo o restante do mix, né? E onde eu entro, os chocolates, etc e tal, como unir o conceito que eu trago de nutrição, então, tanto que a razão social era doces Flor Mel, a gente passa a ser Flor Mel alimentos saudáveis. Então, como educar o público a comer, se alimentar através de um snack, de um doce, uma indulgência, de uma forma gostosa e prazerosa. Porque falar hoje aqui com você, né, para a audiência que está nos assistindo, é fácil para mim. Porque hoje elas têm uma compreensão, tem uma consciência, um estágio de consciência sobre a escolha, sobre o açúcar, sobre o lado compulsivo, etc e tal. Mas 10 anos atrás, 15 anos atrás, né, onde a batalha era maior, era remédio, era para diabético, era para doente, se eu for comer, eu vou comer um doce gostoso só e bom. Só come sem açúcar quem tá doente. E aí eu entendi que a comunicação e a narrativa, ela tinha que ser congruente para que eu pudesse já entrar de uma forma muito próxima, de que eu consegui trazer isso muito bem alinhado, isso vem muito... Eu consegui estruturar que a gente tem um produto que é saúde com muito sabor. E saúde, porque a gente trabalha com o mais natural possível. Qual é o manifesto, né? O que a gente está endossando aqui, o mais natural possível. Tanto que eu trouxe lá da Alemanha, Tomatina. A gente foi a primeira indústria, eu falo com muito orgulho, assim, primeira marca a trazer a Tomatina aplicado em barras, sólidos, indulgência, doces no Brasil. E é uma proteína vegetal, 100% natural, extraída da catenfla. Então, assim, hoje ainda a nossa matéria-prima mais cara, né? Então, assim... E aí a gente fala, poxa, por quê? Porque ela traz o sabor e ela endossa a saúde. Então, todas as escolhas, né? A hora não era melhor para custo e margem, né? Quando a gente fala essa equação. Mas a gente conseguiu. Então, era, poxa, fruta é fruta de verdade. Castanha é castanha de verdade.
para fazer algo que faz ter um substituto que seja verdade. Então, acho que a Formel conseguiu. E eu acho que a gente inspira muitas marcas, assim, poxa, dá para ser gostoso. Sim. Sabe? Dá para ser prazeroso. Exato, né? exato. Então, acho que, tanto que, assim, só para fechar, eu fiz um trabalho em 2017 e eu gosto de pesquisa quantitativa, qualitativa já fiz, inclusive já investi, mas eu gosto muito da escutativa com o cliente ali, que é super o laboratorial, importante. Que eu acho que todo empreendedora deveria ter essa curiosidade de fazer. E, inclusive, é uma metodologia da Metanoia, que chama Operação Curiosidade. Então, falamos com 80 clientes e falávamos de 2 em 2, 2 líderes, sempre 2, para quem tivesse percepções diferentes. Rodamos essa pesquisa e a gente queria encontrar os 3 diferenciais da Formel. Né? Então, eram perguntas direcionadas, tem toda uma metodologia. E quando a gente fecha, para tabular tudo, o nosso primeiro, sabor no estado da arte. Porque veio o sabor nas maiores diversas... eles externaram de formas muito diversas. Entendi. É um sabor incrível, é surreal, é maravilhoso. Nossa, eu quero mais. A gente falou, e um artista, quando faz, né, uma obra, cada um aprecia de uma forma. Então, deixamos um pouco mais filosófico, com um cunho de trazer. Perfeito. Mas o sabor é uma tese nossa, né? Aí veio cuidado único, porque era sistêmico, com as pessoas, com a embalagem, com a comunicação, com a formulação, com os ingredientes. E, por fim, inovação, ousadia e inovação. Sempre ousado, assim, na forma. Então, acho que... falar de Formel não é falar que ela é boa em tudo, mas isso nós somos muito bons. Assim, é uma tese nossa. E eu acho que tem uma combinação boa porque muitos produtos promete quando você prova, não entrega, e eu acho que isso, a combinação da comunicação daquilo que vocês falam e de quando prova, tem um match que aí você é matador, assim, eu acho, né? E o sabor, eu acho que é realmente o diferencial. E a indústria não é fácil, né? Porque a gente tá quase na ponta da cadeia, né? Então, o fornecedor, ele tá mais na ponta. Então, para manter esse sabor com saúde, e a gente só vai perdendo margem, né? Então, a gente vai lá lidar com varejo, é o desafio de que aí tem custo, aí você vai diminuindo a qualidade, aí... então, a gente olha para os produtos num tempo mais longo, a gente fala, nossa, mas isso aqui era tão gostoso, hoje não é mais, tem muita dessa referência. A engenharia, né? Ela vem trazendo soluções e, ao mesmo tempo, não é percebido no nível de experiência para o cliente. Então, é um desafio, assim, Entendi. Algo muito... E, por curiosidade, eu conheci a Flormel na farmácia. Foi algo estratégico? Foi aí que deu o boom? Quais foram as escolhas? Porque está muito relacionado à saúde, mas a farmácia, ela é algo que recentemente começa, ou as grandes começam a falar mais de prevenção hoje, menos de doença, que era, né, estão mudando um pouco desse conceito. Foi estratégico isso ou foi... Não, foi super estratégico. Era mais um canal há 10 anos atrás, né? Eu comecei a entender o canal como uma oportunidade, porque eu comecei a entender que até então, nossa distribuição, a gente estava no supermercado, estava no alimentar. Tá. A gente estava no distribuidor, que sempre foi muito forte, foi que a gente começou com os pequenos distribuidores naturais. E aí estávamos nos que eu chamo de que vitrine, que são os naturais, tipo uma Santa Luzia, um Mundo Verde, que eram clientes bons, estratégicos, mas menores de faturamento. E aí, quando eu comecei a entender o comportamento da Formel, compra por impulso, é indulgência, é check-out, é cheque estante, peraí. Onde que eu tenho que estar? No Pharma. Só que era algo que eu tinha que desbravar. Porque, como todos sabem, né, tudo até num cunho das grandes que a gente pega a Abrafarma, tem um comportamento de política totalmente diferente. A DPSP é diferente de Raia, que é diferente de Araújo, que vende até pet, e, enfim, cada um tem um comportamento. E me corrija se eu estiver errado, o espaço da área de vendas num check-out num supermercado é completamente diferente totalmente do espaço, diferente, é bem menor, bem mais totalmente disputado, diferente. Né? Então, eu demorei 3 meses, de uma forma bem precisa, assim, 3 meses para entender o que era o território. Eu entendi que eu tinha que ter giro e dar margem. Tanto que no Pharma não é tão agressivo a questão de contrato. Assim, eles não me cobram pratada como o varejo faz. Entendi. Não me sangra na entrada. Entendi. Eles me cobram no giro, na performance. Tá. Então, para você performar, é onde entra um trabalho muito forte de CRM, de leitura e entendimento do cliente, do público, né, de todo o desdobramento. Vem o entendimento do sortimento, do mix, porque você tem por cluster, então você tem que acertar ali muito. Poxa, aqui nós vamos ter que tirar a mão. Vamos testar de novo, porque se você não girar, ou vai reduzir o mix, ou você tá fora. Né? Então, assim, como até então, há 10 anos atrás, eu não sei agora, assim, se eu for... Nós estamos em 24, eu tô falando de 2014...
já deveria faturar os seus 40 milhões anos, assim, mais ou menos isso, 40, 50. Então, nós tínhamos um corpo, mas uns 40 milhões anos, por exemplo. Quando eu entro Pharma, foi um outro reflexo. Porque eu falei, poxa, eu vou por qual caminho? Eu já tinha dados e fatos de checkout. Uhum. Eu já era, dentro da categoria, o principal player do zero. Tá. Zero, do doce, do bombom. Uhum. E eu falei, eu vou com o que gira mais rápido. Aí vem uma sabedoria que todo empreendedor tem que ter. Você não tem que querer entrar com tudo. Então, eu entrei com o que eu girava muito. Então, na época, eu tinha 12. Hoje a gente tem 9 doces típicos do Brasil. Eu entrei com doce de leite, cocada e paçoca. Aí eu entrei com os 3 bombons. Então, foi entender os principais players, foi entender o comportamento, foi entender os modos operantes, foi entender a política. 3 meses, entendi. E eu acho que eu sou muito vendedora. Eu gosto, nasci como vendedora. Então, a gente fechou essa tese e falou, vamos vender. E aí, eu conheci todos os farms. Aí, eu fui na Abrafarm. A gente na época era caríssimo. Um dos metros quadrados de feira mais caro dentro das áreas. Né? Tá, mais caro vocês fizeram um stand para poder Pititinho. Eu lembro que eu simulei um check-out, coloquei o mix assertivo. E aí, atrás, eu pus um planograma com todos os nossos... Eu acho que essa eu posso falar, porque aqui tem muito público varejo, sim, né? Sim, Porque essa fala planograma... Não, pode falar. Mas pus todo o mix atrás. Eu falei, bom, eles vão entender o tamanho da Formel e nível de produto, experiência, mas na frente a gente tem o que eu quero corresponder pro mercado. E foi um golaço. Com uma sugestão de mix para a farmácia. Tanto que hoje, tipo, eu tenho mentorados que têm produto... em outras categorias, às vezes cosmético, às vezes nutracêutico, às vezes, enfim, várias outras. Eu sempre falo, o primeiro passo, você tem que ser visto, tem que ser notado. Se você confia no seu produto, se você está preparado para estar, porque é outra questão, você tem que estar preparado. Isso. Porque se você não tem uma resposta de uma política, de um preço, de um investimento, de um entendimento, você não tem que estar lá. Você queima aquela oportunidade você tem que estar preparado para aquela oportunidade. Então, quando eu sei que está... Não que eu faça para fazer o mesmo caminho que o meu, porque as coisas mudam, são cíclicas, né? Tem coisas novas. Mas é um caminho bom, porque ali você tem a venda e relacionamento, é o produto ser apresentado, é confiança do produto com você. Então, acho que o Pharma ele foi assim, nem sempre todos foram. O Cash & Care não foi assim, não posso contar esse mesmo case. Mas o Pharma foi um grande case meu, assim. Foi golaço, assim. Foi muito bem construído, muito bem estruturado. Eu lembro que eu tive uma reunião com o CEO da Raia em 2000 e... Foi bem na pandemia, 2022, terminando a pandemia. E ele quis me conhecer. Ele falou, mas que empresa é essa? Você vende tantos bombons assim, né? O que tem esse bombom, né? E aí ele parabenizou, falou, poxa, que legal. Eu falei, mas é uma relação de confiança com o cliente que foi construída, né? E eu acho que vocês também apostaram e a gente conseguiu ter... É porque a pandemia a gente sofreu muito, porque eles tiraram a gente de check-out, porque aí virou álcool em gel, a gente não tinha giro, era urgencial e tal. Então, eles queriam entender se fazia sentido voltar com um comportamento, e eu estava desesperada, né? A empresa foi muita crise, gerenciando uma crise... Todos os aspectos, né? Então, e aí eu falei, putz, como é que eu vou convencer, né? Que a gente precisa voltar para esse espaço. Mas o Pharma é muito importante para nós. É o nosso segundo melhor canal de margem, né? Tá. Então, assim, varejo é muito duro pra gente, né? Muito duro. Tem tem cliente que nem se paga. Então, acho que a gente tem muito até para aprender com o Pharma. Trabalhar com dados, né? Ter um produto que gira. O Pharma tá uns passinhos à frente em algumas coisas e o dado é um deles, né? Eu gosto muito do Pharma. Aprendi muito com os GCs, assim, foi onde eu mais aprendi. Foi muito bom. E hoje, qual que é a sua relação com a Flormel? Eu sou sócia e a gente tem um plano, assim, de... a família não tem ninguém. Eu saí da operação, não tinha ninguém da família, né? Tá. Então, a família tá no conselho, somos majoritários, né? Então, a gente tem essa relação direta. Então, temos poder de veto, direcionamento e tal. E eu assumo ainda essa frente de speaker, né? Assim, essa frente de falar da marca, essa frente O meu core é muito vendas, marketing e inovação. Esse é meu dom. Então, assim, eu ainda continuo ancorando isso como uma grande frente, assim, de ser essa pessoa que movimenta o in e o out, assim, sabe? Tipo, oportunidades de fora eu trago. E aí o Rodolfo que assumiu, ele tá muito nessa frente linha da operação. É um executivo que vocês trouxeram. Ele tá lá, linha de frente. E assim, direto todo mundo pergunta, né? Você voltaria ou não voltaria? Né? Acho que são ciclos. São ciclos, exato. Né? Então, assim, eu achei que sofreria mais no sentido por foram muitos anos, né?
Você ficou quanto tempo CEO? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Caramba. Mas assim, no fim, você é dona, você faz de tudo um pouco, sim, né? Mas sim, acho que sim, mas eu acho que te ouvindo agora, e a gente vai ouvir sua história um pouco mais pra frente do que você tá fazendo agora, os seus pais te deixar como CEO com 23 anos, eles tinham muita clareza, assim, a gente te escuta, e lógico que olhar para trás, você traz um histórico, um olhar diferente, porque se você já viveu, mas a forma como você fala, a paixão como você fala, a clareza do negócio, acho que eles tinham muita segurança de saber quem era você no negócio e o quanto você ia não, acho que eles falam né? muito da palavra confiança, né? Então, se eles confiavam, óbvio que a gente precisa estar próximo ali em algumas questões, porque eu sou uma pessoa de muito apetite para risco. Né? Então, eu sou muito corajosa. Então, essa é muito a característica da Alexandra, assim. Eu não não tenho, assim, medo de qualquer... Não tenho. É para fazer, nós vamos fazer. Né? É para rodar o Brasil, nós vamos rodar o Brasil. Se é para fazer... Né? Eu já viajei, abri 5 para exportação. Eles sabiam que eu ia dar certo, que eu ia fazer. E aí, ia ter que ter esse alicerce, né? Mas eu fui amadurecendo muito rápido também, Mas, né, Ale, Bruna? deixa eu me permitir aqui, porque eu acho que é importante o que você está falando, porque, assim... A gente convive muito com famílias brasileiras. E o Brasil está vivendo num momento onde as sucessões estão sendo mais importantes do que era no passado, porque os fundadores estão ficando mais velhos, enfim, e precisam fazer isso. E a gente vê muitas pessoas dedicadas e se preparando, estudando para isso. E que é uma característica sua. Mas eu acho que tem algo em você de empreendedor, de liderança, que eu acho que isso fez a diferença para que fizesse essa sucessão talvez tão rápida. Tão rápida não, mas com você tão jovem, né? Fez a diferença, mas se eu pudesse, assim, por uma escolha hoje, com a maturidade que eu tenho, entre o ônus e bônus desse processo rápido e eu jovem, eu acho que eles poderiam ter sido um pouco mais... Esperado um pouco mais. Não, estado mais presente e a gente estruturado um pouco mais. Tá. Porque graças a acho que sorte, eu não sei quais são os reflexos, né? Quando vem todo o processo... imagina, 23 anos, eu tenho 36, nós estamos falando de... 23 para 36? Nós estamos falando de 13 anos. 13 anos atrás. 13 anos atrás, a gente estava no pico do crescimento, né? Então, assim, a gente veio todo um gás, assim, e desde então eles me questionavam, assim, pra que isso? Por que isso? Entendi. Entendeu? Então, eu acho que ali tinha uma relação de entendimento que era, poxa, um querer da Alexandra. Tá. É um desejo da Alexandra, né? Então, quando entra, por exemplo, um fundo, que isso foi em 2019, em junho de 2019 entra o fundo, a gente tem uma sociedade, né? E aí mexe muito na estrutura da família, né? São as intenções, o interesse, etc e tal. Então, eu vejo que quando eu me vejo com um sócio, e aí meus pais dentro do modelo de conselho, a gente forma um conselho administrativo. Acho que dali eu comecei aí eu murcho um pouco. Você fala, poxa, como é que vai ser agora? Né? Então, assim, eu acho que a empresa familiar, se a gente tivesse uma empresa familiar muito estruturada e unida, talvez nem teríamos o fundo. Talvez não. Entendi. Mas eu sentia falta, né? De dividir algo para quem eu olho, para quem eu falo, com quem eu converso, com quem eu troco. Então, assim, é um campo mais ainda solitário, né? Quando você tem um processo sucessório próximo, né? E ali... Você tem ali o recorrer ali. Eu nem entendia isso, porque eu não tinha, você não tem uma referência, né? Mas quando eu vejo outras empresas... Hoje mesmo eu conheci uma empresa familiar de 60 anos. E eu gastei um tempo, investi um tempo ali, porque eu fico apaixonada. Eu falo, poxa, como é que deu certo, né? Nossa, tia, e tem terceira geração. E todo mundo se interessou, isso deu certo, né? Deu certo, o papel tá aqui, rararara. Mas foi assim, né? Cada história tem uma história. Cada né? caso é um case. Até hoje minha mãe fala, por que você faz isso? Por que você... Então, E aí você decidiu... Como que foi a transição? Você decidiu sair da cadeira de CEO e seguir outros caminhos? Como que foi isso? Em agosto do ano passado, eu já saí da operação. Tá. Só que foram 6 meses de preparação. Então, foi um processo, assim... Entregamos o ano de 2022... E aí, quando foi janeiro... óbvio que pro conselho, assim... Acho que tem um pouco de... Desapontou um pouco o fundo? Sim, acho que de alguma forma sim. Mas vinha em conflitos muito grandes de família. Assim, família e fundo. Eu e família. Porque tinha uma relação de... acaba surgindo os interesses, né? E aí a empresa... Uma relação em família que não está atuando, mas tem os seus interesses.
E naquele momento, eu já estava atuando em um outro conselho de uma empresa de mulheres, até no mundo musical. Tá. Fiquei 3 anos e meio lá. Estava trabalhando num formato, já mentorava. E eu tinha acabado de finalizar o processo como educadora. Então, me especializei em liderança educadora. E eu gostava muito de trabalhar com esse formato de... Eu sempre fui essa pessoa mais servidora, acessível. É a minha característica também. E aí eu falei, poxa... Aí eu fiz uma proposta. Eu fico no conselho, toco os comitês, eu continuo como essa frente de expansão, posso continuar. Você continua com os comitês... Tá, a gente tem comitê, tem conselho, sim, né? Isso já existia, sim, né? Sim. Isso sempre houve. Desde quando a Unbox entrou, aí veio muito depois o conselho administrativo, né? Então, um comitê de inovação, um comitê de vendas, comitê financeiro, para tocar o dia a dia, né? Assim, mais como a parte deliberativa. Oh, meu Deus. Deliberativa, é. E aí foram esses 6 meses até encontrar alguém, e aí todo esse processo. E eu acho que tem todo um processo, do mesmo jeito que quando você gere para parir algo, você também digere para resolver um processo de um novo ciclo, né? E ele foi rápido, assim, para Alexandra, né? Só que eu tive que me afastar bastante do time, o time que eu deixei, que eu montei, até hoje tá lá. Foi uma pessoa só que né, trocou, acho que por uma questão de momento e tal. Tá. E aí foi, poxa, temos um vínculo muito grande, né? Então, assim, e tem mesmo, né? Uma relação as pessoas falam, uma simbiose, né? Sim. E... É muito forte isso. Muito forte, né? Então tem uma relação e tal. Só que aí vem o processo, o quão rápido foi nessa minha entrada para o mundo da educação empresarial. Porque em 2 meses eu já fui convidada para ser sócia do maior movimento de educação empresarial do Brasil. Aí, de repente, eu fui Shark na 8ª temporada e eu já vim esse ano de novo. E aí, de repente, o que eu achei que ia ser de uma forma de construção, de repente, o negócio já ficou enorme. Aí, meu Deus, foi tudo muito rápido, né? E aí, eles começaram a assustar, tipo, como se eu tivesse tudo planejado. Entendi. E não estava tudo planejado, né? Não foi... Até hoje eu falo, não foi tudo planejado. Né? Foi tudo acontecendo, né? Mas, de novo, vem o ponto da preparação. Porque a oportunidade chega e muitas vezes eu não estava pronta e não acontecia. Na ocasião, eu estava pronta, eu estava disponível, Sim. Eu queria que desse muito certo e deu tudo certo. Sim. Né? Então, assim, e óbvio que leva Flormel para tudo quanto é lugar, né? Eu tô indo agora semana que vem para o Rio de Janeiro palestrar num congresso, um dos maiores congressos de medicina e nutrição. Vai ter o stand da Flormel, vou estar falando sobre a Flormel Inovação, marketing. Então, assim, essa frente eu ainda carrego, trago. E a gente vai se movimentando, né? E como é gostoso de ver quando a gente fecha um ciclo e abre outras coisas, né? Que a gente talvez nem tinha na mente, né? Você Imagina. nem sabia que ia acontecer e de repente acontecem coisas para nossa carreira mesmo, que são incríveis, né? E que a gente não tinha nem não pode ter bloqueio, né? Assim, como eu já tinha feito esse movimento, já entendi desde os meus 23 anos de equity, né? Até porque minha família não queria, eu falei, qual vai ser o fim? Ou a empresa, né, vai ser quem vai ser o sucessor, os filhos, nessa terceira geração, mas não vai ser, no way, tipo, eu não achava essa possibilidade, nem se os irmãos entraram, como é que ia ser? E eu falava, a gente vai para a venda final. Então, eu já tinha um entendimento. Então, esse processo cria já um processo de desapego. Você já começa a entender um negócio num outro formato, num outro modelo. Jamais ela para o mundo, como um filho. Tipo, existe um processo dela para o mundo. Existe uma preparação dela para o mundo. Então, acho que isso aconteceu comigo muito jovem. Né? Então, as pessoas... Eu estava no Shark Tank, como é que você conseguiu? Como que foi isso rápido? Eu falei, não, foi rápido. Eu já tô desde 23 gerindo, aí os meus 28 anos eu faço o primeiro deal, aí eu já vivo na prática, então já entendi o que é um conselho, entendi o que é um sócio, entendi o que é um fundo, o que agora também eu não faria, o que eu faria. Vem a experiência. Então, eu acho que a relação de quando você fala, poxa, o entendimento de abrir e fechar um ciclo, se você tem uma intenção e objetivo maior já sendo construída, ele fica menos difícil. Né, para você, pessoalmente, né? E aí você consegue se abrir de uma forma, de fato, mais intencional, de uma forma mais livre. É igual um relacionamento. Se você acaba mal e mal resolvido, talvez demore um pouco mais novos processos. Sim. Mas se você acaba bem, né, e começa outro, entendendo o seu papel agora. A gente estava até revendo algumas questões. Queria que você voltasse aqui para ajudar numa frente e tal. Falei, não tenho intenção. Eu não espere isso de mim. Assim, eu não consigo. Eu imagino, eu mudei em fevereiro porque eu queria trabalhar com uma frente de educação para meus filhos diferente. Porque Frank é muito pequeno, né? Gosto.
minha cidade natal, mas assim, Ribeirão é já 3 vezes maior, não tem escolas como lá tem, tá? Eu trabalho com educação, queria prover para meus filhos. E aí eu falo, poxa, eu não tenho chance de eu voltar para Franca, não tem chance não existe a possibilidade. Entendi. Não é, a Formel me preparou para fazer o que eu faço hoje. E eu consigo colaborar, cooperar de outras formas, né? Então acho que essa é interessante como isso vai chegando, assim, sabe? Sim. E por isso que a gente não tem que ter apego a nada. Nada. Tem que fazer o hoje, bem feito e o que tem que ser feito. E ter objetivos, né? E nesse meio do caminho, você conheceu seu marido trabalhando, né? Pelo que eu li, ele era seu cliente? Não, meu marido não. Minha mãe, meu pai que virou cliente da minha mãe, né? Ah, então foi isso. Não, o Vitor não. O Vitor foi até uma relação, eu na nutrição, estagiando. Meu sogro falecido, mas era médico, pulmonologista. E eu conheci primeiro até meu sogro do que meu esposo, né? Então, ele trabalhava no terceiro andar, casos terminais. E, então, enfim, apaixonei pela nutrição, você se aproximaram. Pela nutrição, porque tem que estagiar nas áreas hospitalar, UAN, clínica. E aí, eu conheci, né, assim, a essência, enfim. Aí, por fim, conheci o Vitor, junto com meus primos. E aí, foi amor à primeira vista. Eu tinha namorado mesmo uma pessoa, de Franca. O Vitor é um pouco mais velho que eu, tem 6 anos, ele tem 6 anos a mais. E aí, nós estamos há quase 16 anos juntos, fizemos 12 anos de casado. E aí, ele também trabalha na área da saúde, mas na área de serviço, né? Tá. Área magistral. Acho que a saúde tem uma relação na nossa história, nossa base. O servir também é muito forte. A educação, ele está na terceira pós, fez medicina integrativa agora. Então, nós somos muito íntegros, assim, com a proposta do que a gente se compromete em prol ao cliente-paciente, né? E é muito, muito legal a forma como você se comunica na rede social, porque você explica o seu dia a dia, você vê que é muito real, assim, que não é uma coisa... construída? Não que eu tenha contra nada publi, mas é que realmente é seu dia a dia, quando eu vejo o seu cuidado que você tem com as vitaminas, com aquilo que você consome, então a gente percebe Acabei realmente... de tomar aqui, antes de chegar aqui, eu tenho... Mas isso é a cultura, né? A sua disciplina que você constrói, né? Até porque eu acordei hoje 4h30 da manhã. Então, assim, eu sou ex-atleta. Eu sou mãe e amamentei meus filhos em livre demanda. Eu parei meus filhos em casa. Então, assim, algumas escolhas que você faz, você tem que fazer escolhas que sustente essas escolhas. Então, assim, às vezes a gente escolhe sofrer por não querer enfrentar uma verdade de entendimento. O que vai fazer o autocuidado, o auto-amor? Mais ou menos isso. Quais são as melhores estratégias? Então, assim, isso a gente não abre mão, sabe? Dos hábitos alimentares, da suplementação individualizada. Tipo, pra gente isso tem valor, sabe? Entendi. Tipo, se for pra gastar tempo, energia e dinheiro, aqui é uma área que a gente vai gastar. Estudo, aqui é uma área que a gente vai gastar. Eu até fiz uma conta, eu falei, assim, né? Eu já gastei milhões de educação. Pega feira, evento, congresso, né? Não sei você. Sim. Mas é muito, né? Poxa, quanto tempo que a gente investe na gente? Muito. Então, são os nossos valores, né? Sim. E hoje você está dedicada... Bom, você tem várias coisas, mas eu tô entendendo que você tem uma dedicação grande a essa educação, a esse desenvolvimento para empreendedora, certo? O eixo hoje do meu ecossistema, o que antes era saúde, num ponto de vista de produto, serviço, hoje é educação. Então, qualquer negócio que eu faça... E todos os negócios existentes, onde hoje eu já tenho uma composição, hoje eu tenho minha holding com o meu marido, hoje já tenho outros investimentos, né, em processo, eu levo a educação. Então, a educação, ela tem como um fim empresarial, é negócio, né? Então, eu tenho meios e formatos, né? Então, tipo, hoje eu tenho o que é exclusivo e dedicado como um novo negócio, porque imagina que a educação virou Alexandra Casoli. Então, eu tenho uma marca pessoal como linha de frente, que hora ou tá em conselho, ou hora tá como mentora. Então, eu tenho o Clube A, que onde eu sou sócia do Flávio, Augusto, Joel e o Caio, que faz parte da Mentor Liga Society. Então, já é o maior movimento de educação, tá, do Brasil. O Flávio até fala do mundo, né? É um fenômeno, assim, de quão rápido ele cresceu e o que constitui na tese, né, de acesso à educação, experiência. Enfim, então, o que eu tinha preconceito, tá, Bruna? Eu deixo bem claro, eles sabem disso, eu tinha. Porque a gente é linha de frente... A gente vive um outro mundo, é apartado. As minhas redes sociais eram fechadas até 8 meses atrás. Eu tenho que cuidar, porque às vezes os meses vão passando e a gente já está em outubro, né? Então,
corrigindo, nós estamos em outubro, já quase 10 meses atrás, minhas redes sociais eram fechadas, né? Para família, as pessoas trabalhavam comigo, amigos. Então, quando você entra nesse mundo, você mora em São Paulo. Então, os negócios onde eu me relacionava, os acessos que eu buscava, eram em prol a fazer o negócio acontecer. Mas eu nunca participei de um grupo de mulheres, nunca participei de um grupo de network, não imagina. Era do trabalho para casa, de casa pro esporte, era isso, a minha vida. Mesmo? Era. E aí, quando eu falo, poxa, o que o povo fica indo, gastando esse tempo, e vai lá, fica conversando, esse negócio não funciona, não. Então, para mim, não... E assim, fora que não são todas, mas inclusive eu trabalho isso muito com as mulheres, a mulher não sabe ser tão intencional. Ela não chega assim, eu vou fechar um negócio, eu quero falar com a Bruna porque eu tenho intenção. Quando eu falo com você, poxa, vamos juntar... no Elas, né, pensando sobre oportunidade, eu já pensei em negócio, não fica coisa de filosofia, sabe, romântico. Ai, vamos ser parceira. Precisamos mais da Lê na nossa vida. Eu não entendo porque a mulher, ela fica, ou ela tem medo, parece, que tipo, sei lá, parece que a mulher vai roubar o espaço dela. As minhas mulheres têm palco. Eu tenho 7 mulheres que já estão pluralizando o seu negócio, já mentoram dentro dos seus nichos. Tem de audiologia, eu tenho de vários nichos, assim. Cada um tem seu espaço. E aí eu falo, a mulher não é intencional. A mulher não... De novo, não são todos, mas é como eu consigo enxergar. Tá, a mulher não sabe... Chega não sabe fazer um café, um almoço. Então, pra mim, eu falo, por que eu vou nesse lugar? Tipo, e aí, homem, eu já era casado, tinha aquela relação e falo, não é. Aí, quando eu chego, meus sócios me chamam pra entrar no projeto, que são homens, e eu falo, o que eu vou fazer nisso? Né? E aí, eu entrei primeiro no Klex, eu comprei o título pra entender. Tá. E se pagou no meu primeiro encontro. E aí, eu fiquei muito assustada. Falei, agora eu entendi. Eu entendi o que é essa relação, mas eu estava preparada. Eu vi que, assim, eu sabia falar de negócio. Eu tinha já... Eu já tinha já estruturado, eu já tinha o quê para como eu ia permear dentro daquele universo, né? Então, eu falo muito isso, né? Você dá um passo de fé sobre o seu tempo, energia e dinheiro, sobre aquilo que você também tem. Tipo, o que eu tenho para conectar, o que eu tenho para servir, o que eu tenho também para, né, como objetivo. Então, acho que essa tese da educação... ela é muito transformadora, né? No sentido de negócios. Então, eu tento levar para... Porque todo negócio tem o seu B2B, tem seu B2C e tem seu P2P. E, no fim, todo mundo que lidera um negócio, pessoas, processos, qualquer um desses canais, você tá o tempo todo mentorando, né? Você tem que sempre trazer sua forma de conduzir, sua metodologia de liderança, de resultado. Você tem que treinar, tem que preparar seu time... Então, acho que não muda muito pra mim. A forma só é você dar o acesso do jogo atrás do jogo. Entendi. Mas eu vou aproveitar esse espaço aqui, porque do que a gente... Bom, a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente teve uma conexão muito grande e foi justamente nessa pegada de negócio, assim, A Alexandra chegou conhecendo sobre o mundo que a gente estava vivendo, o interesse, não o interesse genuíno mesmo da gente trocar e de como a gente pode crescer o bolo. Sim. Né? E te ouvindo hoje, fica muito claro para mim essa sua característica que não é comum no mundo feminino. Não é. E que eu acho que você tem um caminho aí diferente para poder chegar nas mulheres e mostrar um pouco desse lado mais profissional, não profissional, mas mais de negócio mesmo, que a gente fica dando muita volta e às vezes... muita volta. E o tempo que a gente... Às vezes eu vejo que as pessoas estão no terceiro convite, eu falo, mas eu nem entendi a intenção da pessoa. E às vezes você pergunta, a pessoa fala, não, eu tô querendo entender. Mas aí você vem as crenças, às vezes é uma insegurança, às vezes é aquela coisa de, o que ela tá interessada? É a pessoa que tá validando você. E, poxa, então por que não pergunta? Não, mas eu vejo você muito claro de, tipo, Bruna, aqui você não vai conseguir. Eu vejo muito você nesse tete-a-tete de deixando a mulher nesse caminho de aqui você vai... A minha tese, pensa assim, a tese do Flávio dentro do Queen de Educação Empresarial, dentro da Mentor Legal Society, é acesso. Acessar o melhor conteúdo, experiência, pessoas, ambiente, negócio, expandir, crescer e escalar. A minha tese, pegando esse acesso, é preparar e treinar e promover a mulher para o próximo nível dela. Perfeito. Porque eu sou essa pessoa de treinamento, eu sou uma pessoa prática, eu sou uma pessoa objetiva, eu sou uma pessoa com clareza, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa de performance. Esse é meu viés. Eu não sou uma pessoa... Eu não sou prolixa, eu sou da ação, eu sou uma pessoa de para pegar, pra fazer, eu vou fazer. Eu sou de servir, eu sou acessível. Então, essas minhas características, com essa minha tese,
Essa mulher me procura para isso. Ela precisa da minha coragem, ela precisa um pouco da minha experiência, ela precisa um pouco do olhar no meu olho e falar, poxa, deixa eu ver. Eu vejo talvez nela o negócio que ela não consegue ver, porque a gente não consegue ver. Então, nem eu consigo ver em mim. Sim. E o outro consegue. Então, eu acho que a mulher, ela vê um ambiente seguro, ela consegue enxergar, poxa, a Alexandra me quer de fato nesse próximo nível, porque é genuíno, eu quero de fato, acho que todo mundo merece, porque eu tenho meu espaço já. E eu falo que da hora que Deus só olha pra mim. Porque a hora que eu falo, quando eu tô assim, vem, a resposta tá aqui. Aí eu falo, poxa, quando vem, tá aqui. Então eu falo, poxa, né? E porque quanto mais você entrega, mais você recebe. Então é muito isso mesmo, né? E elas falam, poxa, mas por que você é tão sincera? Dou o que doer. Eu falo, porque eu não quero ser amada, eu quero ser respeitada por vocês. Nem todas eu sou amiga. Porque afinidade, valores, conversa, e tá tudo bem. Sim. Não é pra todo mundo ser amiga, a gente tem que ter uma relação de confiança. Então, acho que a gente não pode confundir. O que eu não queria, e, de novo, não é preconceito, é só um ponto de vista. Eu não me via num grupo de networking. Eu tenho pavor de pensar que eu tenho que ir lá para ficar conversando. Sabe assim? Eu tenho meus filhos, eu tenho minha agenda, eu tenho as minhas coisas. Eu não vou lá para fazer isso. Então, assim, se eu venho aqui hoje, eu não parei uma hora para fazer conversinha. Eu fiz almoço de negócio, eu fiz podcast, voltei para entender o espaço. A gente estava numa relação. Antes aqui eu estava sentada com uma mentorada minha, desenhando um projeto dela. Assim, não é assim, agora eu vou fazer minha unha. Não, eu tô aqui para trabalhar, eu vou ter meu horário. Então eu entendi, se for para trabalhar com educação empresarial, é para de fato promover que a gente tenha resultado. Então eu sou uma pessoa muito dos números. Você fala, poxa, toda hora eu tabulando. Por 70% do meu grupo já cresceu 2, 3 vezes. Quem não cresceu, que eu tenho que pegar na mão, que eu tenho que provocar um pouco mais aqui. Então, acho que é uma oportunidade até para que eu possa entender também o quanto eu puxo esse elástico, sabe? E desenvolver essa cultura, né? Porque o líder traz a cultura, né? Perfeito. Você deve trazer lá no seu grupo. Qual a cultura que semeia, né? Sim. E você é uma pessoa que... Você tem planos para o futuro? Você olha para o futuro e enxerga você como? Ou você vive mais o presente? Como que é essa relação? Não, eu tenho esse lado meu criança, como eu falei no começo, que é muito forte em mim. Assim, eu adoro ficar descalço, eu adoro brincar. Isso me faz sempre trazer um vivo aqui agora. Então, assim, a criança, ela tem isso. Ela não preocupa com o que vai acontecer amanhã. Isso. Ela só quer estar aqui, ela quer fazer acontecer. Então, essa minha intensidade, minha fala, filha, você sempre... Eu tenho um relato, meu pai já conta pra todo mundo, ele admira muito. Então ele fala, filha, hoje eu já entendi que como fala sobre a Alexandra. Aconteceram 2 vezes, especificamente. Eu estava numa competição, minha primeira modalidade de esporte foi natação. Tá. Era uma grande competição, era o último dentro do nosso turnê que nós íamos fazer. Era no interior de Minas. E eu tinha que fazer 2 raias, nado de 100 metros e de volta 200 metros. E eu nadei, ganhei e eu continuei nadando. Aí o técnico achou que eu ia voltar e ele pulou na piscina para me tirar. Entendi. Eu acho que eu nem entendi que já tinha dado 2 piscinas. Falou, e eu tava all-in, tipo, eu tava all-in no projeto. E já aconteceu isso na corrida. Tipo, eu fui fazer 100K com o Lucas, a gente tava dividindo. A gente ia fazer, era por percurso, então cada um fazia um trajeto. Era montanha, então a gente ia dividindo. E eu tinha que entregar a pulseirinha pra ele, eu passei e nem vi, continuei. Eu ia ter que fazer mais 17 quilômetros. Eu tava acabada, isso era o pico do meio-dia. E eu falava, gente, acho que alguma coisa deu, desculpa a palavra, deu ruim. Tipo, que eu não parei. Né? Então, assim, eu penso no futuro, mas eu vivo muito agora, assim, sabe? Eu sei que, assim, agora que é a oportunidade. E só que, assim, a minha visão do meu médio e longo prazo é muito alinhado com o que eu estou fazendo hoje, assim, sabe? Só que só aumenta o tamanho do impacto que eu quero. São mais mulheres. Eu tenho muita vontade de trabalhar com crianças. Muitas. Eu sou apaixonada. Eu sou louca em criança. Se eu não fosse fazer com educação empresarial, eu trabalharia com educação infantil, de alguma forma. Mas eu sei que Deus está providenciando, assim. Entraram 3 mulheres grandes, uma de escola privada, e ela quer expandir. Ela está abrindo a parte da metodologia dela, está num projeto de expansão. Entrou uma outra agora que tem já indústria, que trabalha com brinquedos para autista. Entrou uma outra agora também, que tem a ISO, a gente desenvolveu um trabalho de instrumentos musicais para parte infantil. E entrou a maior franquia. A Brasil são 83 franquias. Eles têm 83 franqueados de movimento de tudo digital. De aluguéis de brinquedos de luxo, brinquedo mais caro, que dura, às vezes você fica 2 meses, 1 mês. Sim. Você é mãe, Bru? Sim.
Eu já aluguei vários. Então eu nunca tinha alugado, não era um comportamento. Pode ser até que você ligou por eles. Eu nem sei se voltou para agora, porque eu aluguei muito pro Bento. O Bento tá com 8 anos. E nos primeiros 2 anos dele, eu só alugava brinquedo. Então eu não sabia disso. Não, era maravilhoso. Tanto mas depois da pandemia, deu uma sumida. E eu não sei se voltou agora. Até tô olhando pro Theo, sou mãe de 3, né? 3? Agora tem o Theo de 10 meses. Nossa. Delícia. E é fantástico, porque eu chamo Clube Kids, depois se você... Não sei se você aluga por eles, mas eles são incríveis. Mas, enfim, acho que o universo também trazendo um pouco... Porque eu gosto, então, assim, acho que eu adoro as causas, assim, tipo, a gente pega o legado, o propósito da marca. Mas eu acabei de fechar um projeto muito grande, ainda não posso pronunciar, grande, assim, quantitativo mesmo, assim, tô falando de... Em 2025, mínimo, a gente tá um movimento para, dentro de um time de 8 meses... de 5 a 6 mil mulheres, tá? A gente está falando de movimento de educação empresarial, mas é para uma base mais preparatória para quem ou queira fazer essa transição de CLT para empreender ou microempreendedora para se capacitar. Então, é um movimento grande. Que legal. E tenho também um processo na área da beleza que eu estou empreitando, estou com uma frente grande também para que a gente possa trabalhar autoconfiança, autoestima, mas que a gente profissionalize um pouco, que é uma área que tem muitas boas oportunidades. E eu acho que tem o meu movimento, assim, é muito olhando equity também, assim, sabe? Tem muitas empresas que eu vou associando para que converse com o meu ecossistema, mas isso é muito longo prazo, né? Tipo, não é uma liquidez agora, não é um projeto curto prazo, tem muito a construir. Mas eu gosto, assim, sabe? Eu sou essa pessoa de falar, poxa, eu adoro construir, transformar, eu acho que é meu dom. E onde eu vejo que eu tenho espaço, eu acredito na marca, nós vamos juntos, né? Então, acho que é isso, é expandir no movimento mesmo, nível de equity, de entender isso como um caminho. Mulher, acho que tá no meu legado, assim, não me vejo servindo homem. Eu me vejo sócia de homens, eu me vejo negociando com homens. É que minha vida inteira eu só trabalhei com homem. Entendi. Então, acho que hoje trabalhar com a mulher é cumprir o que eu acho que eu gostaria que eu tivesse a oportunidade, assim, sabe? A gente não vai aprofundar, óbvio, no que você falou, mas só para trazer o contexto de que você está falando sobre o movimento de mulheres que tem deixado o CLT para buscar se empreender. Assim, eu acho que eu recebo mensagem no inbox. Muito. De, vamos conversar, eu quero... Jura? Nossa, mas depois a gente pode falar, mas assim, é 1 por semana querendo, vamos marcar, eu quero saber, porque as pessoas olham, eu estou empreendendo há 6 anos. E sair do CLT para isso. Então, eu vejo um movimento muito forte das mulheres, não sei se dos homens também, mas de mulher eu vejo muito. Então, acho que esse caminho que você está falando, acho que tem muito potencial, porque eu acho que isso está acontecendo demais. O que a gente entende sobre a entrega, que não é um estímulo, não é um estado de consciência que a gente quer despertar, é dar a ferramenta, porque quando você decide empreender, ou você já é microempreendedor, tem a parte da contabilidade, quando você receber a pagar, você tem essa parte que você tem uma base que ninguém te conta. Você fala, você tem certeza? Porque o mundo lá é bem mais difícil. Tem a liberdade, você vai ter a liberdade, mas até você conquistar essa liberdade, é um caminho. Isso. E é um caminho muito duro também. Então, assim, de que forma que a gente consegue deixar mais leve, se ainda for uma escolha sua? Você tem uma rede de apoio? Você vai ter isso? Porque eu tive. Meu marido é um homem mais incrível do mundo. Eu tô aqui tranquila, porque eu sei que ele tá lá com os meus filhos. Né? Porque nós temos Estamos os combinados aqui porque os maridos estão dos nossos inegociáveis. Eu tenho condição de ter ajudantes em casa. Eu tenho condição, enfim, e não é uma realidade. Então, assim, por que eu evito trazer muito o que você falou da realidade nas redes sociais, né? Eu trago a realidade que eu que tô ali também. É eu que busco, eu que levo, quando eu tô, eu e meu marido, a gente tal. Pra dizer que, assim, eu até comentei hoje, também gravei um podcast hoje, eu até falei que foi a primeira vez que eu comentei sobre isso e foi mesmo. Eu tive 3 gestações, eu perdi um nenê entre a Maria e o Antônio, foi uma menina. E nas minhas 2 gestações pós-parto, por mais que a grande maioria faz isso, quem empreende volta, a gente não tem uma condição hormonal, de foco, de atenção, hora é leite, cada uma, né, tem suas escolhas. E a gente volta adaptado. É uma reunião ou outra, é uma informação que você recebe, mas você está preocupado que daqui a pouco seu peito e toda aquela situação e tal.
Então, todos os dois de gestações pós-parto, meu negócio sentiu muito. Meu time sentiu, o negócio sentiu, os clientes sentiram. Eu demorei 1 ano para voltar no sentido... As pessoas, cadê a Alexandra? Eu falei, hoje eu escolho, aqui, tá aqui. Né? Então, foi uma escolha. Então, e eu sei que a maioria não faz e sangra muito, porque não vai ter a condição financeira, não vai ter a rede de apoio, não vai pagar o preço. Então, assim, de que forma que a gente pode deixar isso sustentar um pouco mais embasar um pouco mais as decisões, super importante. Trazer a visibilidade sobre estrutura, trazer senso de comunidade. Então, se vocês querem, existe uma relação aqui que você pode buscar um escritório de contabilidade, tem assessores, tem BPO, tem muita gente que nem sabe formar. Então, assim, vamos dar ferramenta, vamos dar caminhos. Né? É diferente das minhas meninas, que é uma preparação de gestão, liderança. Ali não é isso, né? Então, nós estamos estruturando isso de uma forma bem legal. Inclusive, a minha sócia, que é uma mulher incrível também, ela tem um outro caminho, uma outra preparação. Ela já tem pronto, ela tá levando esse projeto para as escolas, assim. Ela tem um cunho social muito forte, assim. Então, eu acredito muito nesse forte. Olhar para a escola, muito. Acho super importante. Ainda mais quando a gente tem filho, a gente entende mais. Total. Que legal. Ale, a gente está caminhando para o final, mas eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é, se eu pudesse, Bruna, te dar 10 minutos com alguém, seja para ouvir, seja para conhecer, seja para estar, quem você escolheria para ter esses 10 minutos? Para eu conhecer? Para eu estar? Para você estar, para você ouvir, para você reencontrar ou conhecer. Nossa. Se eu tivesse a oportunidade... eu acho que, eu acho que até por isso que minha filha tem o nome dela, minha mãe tem, e talvez a minha avó, que eu não tive a oportunidade de conviver, assim. Eu não tive muito... Sua avó materna. Eu não tive vó e vô, assim, eles morreram muito cedo, e minha avó ela ficou com um processo esclerosado, ela teve Alzheimer. E até para entender um pouco mais a minha mãe, até para entender um pouco mais as raízes... e a minha avó paterna, ela nasceu em São Paulo, morou em São Paulo, então não tive muita proximidade afetiva. Tá. E quando eu fui parir meus filhos, eu sei que ela teve 8 filhos, e ela perdeu 3, e ela pariu também natural. Eu adoro ouvir histórias. E eu acho que a minha avó materna, que é Maria, né? O nome dela é Maria, sempre me vem, assim, sabe? No sentido de... poxa, né? O que eu poderia ter feito diferente com a minha mãe, entendendo um pouco mais, né? Porque minha mãe teve uma vida muito sofrida, né? Então, acho que eu tenho uma relação muito... É muito amor e é muito desafiadora com a minha mãe. Entendi. Então, é como se ela tá me aceitando as minhas escolhas, a minha trajetória, essa minha vontade, as minhas, né? E eu também tô aceitando as escolhas, o processo dela. E talvez eu acho que conhecer minha avó seria uma oportunidade, assim. Mas foi uma boa pergunta. Que legal. Nem imaginava, mas foi essa a resposta. Não, é isso. E a gente, olhando para as nossas raízes, às vezes explica um pouco do porquê somos assim, ou porquê agimos diferente, porque talvez a gente olha para o passado e tem coisas que a gente não quer replicar. Então, a gente vai aprendendo com o passado, né? Acho que é isso. Muito bom. Faltou alguma coisa? Você quer falar alguma coisa que eu não te perguntei? Não, acho que agradecer. Eu fiquei feliz da Bizi estar aqui. A Bia é uma fofa. Sim. E eu acho que... A Bizi é uma união nossa. Isso São aí. 2 uniões. A primeira foi a Flor Mel, porque eu conheci olhando doce de leite que meu marido gosta. É maravilhoso. Aí eu comprei e falei, vou levar pra ele. Ele amou. Então foi a primeira conexão sem a gente se conhecer. E a Bizi veio a partir do nosso encontro. E que venham mais. Assim, eu falo que coisas boas precisam ser prosperadas. E tem muita gente boa fazendo um bom trabalho. Eu acho que a gente tem que... eu falo que uma das coisas que eu aprendi com bons compradores, né? É que eles sempre estão abertos para escutar oportunidades, porque eles nunca sabem o que está por detrás da marca, do preço, qual que é a história, qual que é a oportunidade que tem. Então, eu tive tantas oportunidades na minha vida, que eu fui escutada por tantos compradores, e que muita coisa deu certo. Então, toda vez que eu tenho alguém querendo vender alguma coisa, pode ser o tamanho que for,
a gente não sabe o que ela vai ser. Então, acho que a gente não pode subestimar, assim, sabe? A força Por favor, compradores desse Brasil, escutem essas marcas novas, essa história. É muito importante. É muito faz importante. Muita diferença. Muito, muito. Que legal. Tem muita coisa boa e muito empreendedor bom também. Ale, super feliz. Obrigada pelo seu tempo. Sei que a agenda é disputada e fico feliz de você ter escolhido tantas as coisas para fazer, você escolher estar aqui comigo. Eu acho que a gente tem uma trajetória grande daqui para frente, porque a gente vai construir e tô super feliz, acho que foi uma conversa boa, então obrigada. Espero que você tenha gostado também. Não, muito bom, foi super leve, muito bom estar com você, espero que a gente faça mais coisas juntas. É isso. Obrigada, Bru. Obrigada. Queria agradecer todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que é mais uma história incrível que a gente veio contar aqui, e mandem mensagens, compartilhem, que a gente quer ouvir a opinião e saber um pouco mais do que vocês acharam desse episódio. Obrigada e até a próxima!